teu encontro ao lugar santo, passando pelo altar. Senhor, teu rosto quero ver, passa-me pela multidão, para que eu possa entrar. Tenho fome e sede de justiça, e só encontro num lugar. Novamente, leva-me ao teu encontro, ao lugar santo, passando pelo altar. Senhor, teu rosto quero ver, passa-me pela multidão, para que eu possa entrar. Tenho fome e sede de justiça, e só encontro num lugar. Leva-me ao lugar santíssimo, pelo sangue do Cordeiro Redentor. Leva-me ao lugar santíssimo, toca-me, limpa-me, eis-me aqui. Leva-me ao teu encontro, ao lugar santo, passando pelo altar. Senhor, teu rosto quero ver, passa-me pela multidão, para que eu possa entrar. Tenho fome e sede de justiça, e só encontro num lugar. Leva-me ao lugar santíssimo, pelo sangue do Cordeiro Redentor. Leva-me ao lugar santíssimo, toca-me, limpa-me, eis-me aqui. Leva-me ao lugar santíssimo, pelo sangue do Cordeiro Redentor. Leva-me ao lugar santíssimo, toca-me, limpa-me, eis-me aqui. Leva-me ao lugar santíssimo, pelo sangue do Cordeiro Redentor. Leva-me ao lugar santíssimo, toca-me, limpa-me, eis-me aqui. Toca-me, limpa-me, eis-me aqui. Toca-me, limpa-me, eis-me aqui. Realmente na palavra de Deus nós vemos também como nós devemos adorá-lo. E vemos que o Senhor Jesus Cristo disse-nos que devemos adorar em espírito e em verdade. Que realmente não é o lugar que importa, não é que tem que ser em Jerusalém, tem que ser em Samaria, mas vai chegar à altura em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Que nós aqui possamos realmente adorar também dessa mesma forma. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos.
Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar ao Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis E Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar ao Rei Jesus. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor para te adorar ao Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Ministrando louvor, ministrando louvor. Realmente, Senhor, nós estamos aqui realmente na tua casa e viemos com este propósito de termos um encontro contigo, de queremos nos aproximar de ti e conforme nós aprendemos pela tua palavra e como nos ensinas, viemos em espírito e em verdade dizermos-te que te adoramos, que realmente que gostamos de estar contigo, que tu és santo, santo, santo. Tu, Senhor Jesus, que és o Rei dos Reis. Senhor, nós queremos te exaltar e dar-te glória, Senhor, dizendo que grande és tu e muito digno de louvor em teu nome. Amém. Senhor Jesus. Grande Senhor, digno de louvor, santo monte quero adorar. Alegra-se Sião,
Senhor. Digno e digno de louvor. No santo monte quero adorar. Alegra-se sim. Grande Senhor, vitória nos dá. Do inimigo nos libertará. Prostrados a teus pés, Louva o Senhor esta manhã com força. queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Nós cremos no teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Nós cremos no teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Nós cremos no teu infinito amor. Ó Senhor Jesus, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Realmente nós cremos em Ti, Senhor. Tu que criaste todas as coisas, tu que criaste o céu. Quando nós olhamos realmente até para nós próprios, somos um milagre da natureza, obra criada realmente das tuas mãos. Queremos te agradecer por aquilo que tu tens feito em cada um de nós, mas também por aquilo que ainda vais fazer, Senhor. Que tu possas agora falar aos nossos corações, que o teu Santo Espírito possa tocar em nossas vidas e transmitir-te, revelar-te também a ti, Senhor. E nós realmente te pedimos agora pela ministração da palavra, que tu possas realmente com todo o Espírito Santo, Senhor, reinar neste local, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, que nos abençoes, que nos fales de modo particular, Senhor, que tu possas ajudar-nos a entender a tua palavra. Abre as nossas mentes, os nossos ouvidos, mas principalmente o nosso coração agora, Senhor. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos nos sentar, queridos irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias e vamos falar de uma passagem em Mateus, no livro de Mateus, no capítulo 25. Quem esteve connosco na semana passada, vimos realmente a palavra de Deus a falar-nos sobre a exortação de nos prepararmos para encontrarmos com Deus. Esta passagem é um bocadinho quase como continuação disso. Se nós verificássemos o capítulo 24 de Mateus, vemos que
o Senhor Jesus Cristo começa a falar quando os discípulos lhe dizem: olha para este templo, olha para estas pedras tão magníficas. E o Senhor Jesus Cristo começa a falar que não ficaria pedra sobre pedra. E começa a dizer de situações que iriam acontecer. E alerta-nos realmente para a necessidade de nós estarmos prontos, de estarmos vigilantes, de estarmos preparados, porque nós não sabemos quando o Senhor Jesus Cristo voltaria novamente. Ele, por si só, sempre ao longo do seu ministério, manifestou essa indicação, que viria novamente. Já os profetas do passado também diziam a mesma situação e continuam-nos a dizer pela palavra de Deus. Se nós analisarmos toda a esperança que existe na Igreja, vemos que toda ela está baseada realmente na vinda do Senhor Jesus Cristo novamente. E aqui nesta continuação, no capítulo 25, nós verificamos que logo no início ele fala da história que nós falamos na semana passada sobre as 10 virgens e da necessidade, e começa realmente a dizer: o reino dos céus é como... E falou das 10 virgens. Aqui no versículo 14, onde vamos iniciar a leitura, nós verificamos logo no início a dizer: porque isto também, ou isto é também, ou seja, o reino dos céus é também, além da história que falou sobre as 10 virgens, em que 5 estavam prontas e 5 não estavam, ele começa a dizer: olha, viram que eu vou voltar novamente. Vai acontecer realmente várias coisas, mas cuidado! Vai haver guerras, vai haver pestes. Vêm aí lobos, dizendo até se passarem por mim. Vai acontecer muitas das coisas, cuidado para que vocês não se enganem. E que estejam prontos e vigilantes. E contou a situação das 10 virgens. Aqui começa a falar, logo a seguir desse episódio, diz: porque isto é também. Ou seja, ele está a falar sobre o reino dos céus. E diz: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregou-lhe os seus bens, e a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles. E granjeou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2, eis que com eles granjeei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Versículo 24. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver,
até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Até aqui a palavra do Senhor e que ela nos possa abençoar e nos fazer entender realmente de uma forma prática como é que nós podemos aplicá-la à nossa vida. Nós verificamos aqui que o Senhor está a dizer uma comparação, a dizer o reino dos céus é como um homem. Se nós analisarmos e verificarmos, ele está a auto-se titular como sendo este homem. Esta pessoa que está aqui, quando o Senhor Jesus Cristo diz, olha, o reino dos céus é comparado como um homem, que partindo para fora chamou os seus servos e entregou-lhes os bens. Nós, ao analisarmos para este homem, ele está-se a referir a ele próprio. Ele próprio, o que é que ele fez? Reuniu os seus discípulos e pegou e deixou-lhe a responsabilidade de continuar o ministério. Vemos aqui que ele pegou de tudo o que era dele e entregou-o. O Senhor Jesus Cristo disse que ele iria para fora, mas que ia deixar, para que nós não ficássemos órfãos, o Consolador, o Espírito Santo, em que ele nos deixou. E cada um de nós, se nós podemos analisar desta forma, que é, onde é que nós estamos? Se o Senhor Jesus Cristo é este homem que se ausentou, quem nós somos? Fala-nos aqui que ele pegou nos seus servos. Ou seja, algumas das pessoas são consideradas os seus servos. E os seus servos, em que vão receber o Espírito Santo, que vão receber os dons e talentos, capacidades que Deus lhes dá. Para quê? Para poder granjear outros. Basicamente é isto que nós temos que fazer, aqueles que são servos, e nós podemos colocar, estarei eu no lugar de servo, em que vou realmente executar essas situações, ou eu estou do outro lado, em que automaticamente eu estou à espera que alguém me diga as coisas. Estou eu a servir ou a ser servido? E a partir daqui nós podemos encarar realmente onde é que nós nos posicionamos. Quando nós falamos aqui de servo e verificamos que foi entregue, aqui está falado em talentos como dinheiro, é quase como fosse euros, ou a moeda que era usada no talento. Nós podemos usar talentos como situação financeira, mas como talentos que Deus também nos dá e capacidades nesta forma. Vemos realmente aqui esta comparação que ele está a tentar falar de coisas espirituais usando coisas terrenas, para nós podermos perceber aquilo que é espiritual, que ele tenta realmente ensinar. Por isso ele usava estas parábolas. Nós, ao verificarmos aqui, nós encontramos sempre uma missão, que é um propósito. Há muitas pessoas que não têm propósito na sua vida. Estão desnorteadas. E automaticamente não têm a noção desta forma. O que verificamos aqui é que nós fomos exortados pela palavra de Deus. E aqueles que conhecem, facilmente nós vemos que este exemplo, o Senhor Jesus Cristo usou vários para dizer sempre a mesma coisa. Ele usou o facto de nós sermos pescadores de homens. Ou seja, o facto de nós podermos olhar para aqueles que estão perdidos, em que não têm um relacionamento com Deus, poderem ser alcançados, automaticamente ele dá este exemplo usando a pesca. Que da mesma maneira como nós pescamos, nós também devemos ir neste mundo, aqueles que estão nas trevas, pescar e sermos pescadores de homens. Para que esses homens possam abrir os seus olhos espirituais e ter um relacionamento com o Pai. Vemos também que devemos ser sal, vemos que devemos ser luz, vemos que devemos ser como ramos de videira para dar fruto, devemos ser como aqueles servos que convidam para a grande ceia, devemos ser os trabalhadores da seara, os trabalhadores da vinha, devemos ser o bom perfume. O Senhor Jesus Cristo usou tantos exemplos para ilustrar exatamente o mesmo, que é isto. Serviço. Automaticamente nós temos aqui um propósito. Em Efésios, no capítulo 2 e versículo 10, o apóstolo Paulo fala que é esta igreja.
porque somos criação de Deus. Primeira coisa que nós temos que assumir disto é que se nós queremos ver o nosso propósito, nós temos que perceber porque é que nós fomos criados. Nós podemos olhar e dizermos assim, olha, não, mas eu não acredito em Deus, eu não acredito nisto. Se nós analisamos para tudo à nossa volta, basta nós olharmos para um simples micróbio que realmente consegue nos destruir e vemos esta epidemia. Mas se olharmos para as células, como é que nós, de 2 células pequenas, nos transformamos com as capacidades que nós temos? A capacidade do sistema respiratório, a parte do sangue, a parte do alimento que transforma em energia. Tudo isto do acaso. Olhamos para os planetas, olhamos como é que o planeta está suspenso, a atmosfera, todas as coisas que nós podemos olhar para a sua natureza. Vemos sempre a assinatura do Deus Criador. E aqui nós vemos porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Vejam agora qual é o propósito. Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Temos uma missão, temos um objetivo, temos um propósito. Há muitas pessoas que andam na vida desnorteadas. Há pessoas que têm uma situação financeira excelente. Pessoas que têm fama, que têm poder e que cometem suicídio. Quantos nós olharmos e não vemos esta situação? Mesmo essas pessoas que ambicionam chegar até esse nível, quando chegam lá, para quê? Tudo é vaidade. Nós verificamos realmente a palavra de Deus que nos dá esta direção. Portanto, neste sentido, eu gostava de falar aqui alguns pontos, 5 pontos. O primeiro deles, realmente, sobre esta parte do serviço, é que temos um exemplo a seguir. O Senhor Jesus Cristo veio nos dar o exemplo. Nós, se verificarmos este Rei dos Reis que nós cantamos, se virmos a maneira como ele nasceu, toda a sua vida, ele veio como uma pessoa simples quando todo o seu povo, toda a sua nação estava à espera que viesse um rei poderoso. E ele nasceu num lugar onde dormiam os animais. Ele que é o Rei dos Reis, o Criador de todas as coisas, veio de uma forma humilde. Se olharmos para a sua própria vida e tudo o que ele realmente fala, o apóstolo Paulo nos fala à igreja em Filipos, diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. O exemplo, vemos aqui um exemplo do Senhor Jesus Cristo. Ele que tinha toda a autoridade, que tinha todo o poder, o que é que ele veio? Ele veio a este mundo onde nós em breve iremos celebrar o Natal, o nascimento do Senhor Jesus Cristo, que ele veio pela primeira vez. E no sentido em que nós temos uma oportunidade para dizer, olha, ele vai vir novamente, já de uma outra forma. Mas aquilo que nós vemos é este exemplo de servir, que nós temos este propósito de serviço. Vemos que ele diz, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido. Ou seja, o próprio Senhor Jesus Cristo está-se a referir a ele próprio novamente aqui. Nem mesmo o Filho do Homem, ele veio para que as pessoas o servissem a ele, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Este é o exemplo que vemos. O Senhor Jesus Cristo não está a dizer, olha, eu quero que vocês façam este serviço. Há patrões que o que é que dizem? Chegam ao pé, dizem assim, opá, é preciso fazer isto aqui, isto está mal, isto é assim, isto é assado. Mas não arregaçam as mangas e vão mostrar como é que se faz. Querem as coisas prontas. O Senhor Jesus Cristo aqui não. Ele diz assim, esperem, eu vou-vos dar o exemplo para que vocês percebam aquilo que eu pretendo. E então nesta situação nós temos em primeiro lugar um exemplo a seguir. Olhemos para o Senhor Jesus Cristo. Da mesma maneira como Ele deu a sua vida em resgate de muitos, o nosso objetivo também
É podermos ser luz, ser sal, ser pescadores de homens. Para podermos dizer àqueles que ainda não têm um relacionamento com Deus, que não sentem Deus na sua vida, que não têm esta esperança, esta alegria, esta situação, a certeza que depois de passarmos por talvez a situação mais grave, que é a morte, da mesma maneira como o Senhor Jesus Cristo venceu a morte e ressuscitou, Ele da mesma maneira vai fazer assim com aqueles que são dele. E é esta esperança que nós vemos na palavra de Deus. E a partir daqui nós vemos em primeiro lugar este exemplo. Em segundo lugar, nós vemos que há uma tarefa a cumprir. E o nosso propósito para o qual fomos criados. Diz já o profeta Jeremias: antes que o fizesse no útero da sua mãe, eu o escolhi. Antes que ele nascesse, eu o separei para uma obra especial. O Senhor está a falar aqui deste profeta, Jeremias. Mas reparem, antes de ele estar no útero da mãe, muito antes, Deus já o tinha escolhido para uma tarefa, para uma missão. E Deus se revela também a cada um de nós, que Ele tem uma tarefa, um propósito para todos nós aqui. E é desta forma, se nós olharmos para a nossa situação como talvez trabalhadores, os trabalhadores a nível da empresa, o que é que apresentam? Diz assim: olha, a tua responsabilidade é este setor, em que tu vais fazer isto e aquilo, e tu vais tratar daquilo. Qual é o nosso propósito? Vemos que a tarefa que temos aqui, em que o Senhor Jesus Cristo diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, e fruto que permaneça. O Senhor Jesus Cristo nos escolheu. Nós não estamos neste mundo por acaso. Ele tem uma missão para ti. Algo que tu tens realmente de cumprir, um propósito especial para ti. Somos desafiados pela grande comissão. As últimas palavras do Senhor Jesus Cristo foram basicamente estas: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Falem das boas novas, em que o pecado está a bloquear a humanidade. A humanidade não tem relacionamento com Deus porque anda nos maus caminhos. E dessa forma cabe a vocês, servos, com este propósito. E eu vou, conforme vimos este texto, este homem saiu e entregou as suas riquezas nos seus servos. Em terceiro lugar, tu fostes capacitado por Ele. Muitos são os exemplos bíblicos que nós vemos na palavra de Deus. Em que dizer: eu sou o mais novo, eu sou o menor, eu não sei falar. E todos eles se lamentavam devido a realmente Deus usa pessoas normais. Quando nós vemos grandes exemplos, são pessoas como nós próprios. Podemos ser usados para fazer grandes coisas. Mesmo com os nossos problemas, com as nossas debilidades. O apóstolo Paulo nos fala aos Romanos, à carta de Roma que ele escreveu, à igreja de Roma, que nos escreve também a nós. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Vemos o texto inicialmente, os dons, os talentos. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é construir, que construa, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Vemos as tais moedas que o apóstolo Paulo está aqui a falar, que o Senhor Jesus Cristo falou nos talentos. Deus está a distribuir e vai dando a cada um de maneiras diferentes. As minhas capacidades são diferentes das tuas. Tu tens determinadas capacidades que eu não consigo fazer e vice-versa. Cada um tem o seu propósito. O próprio apóstolo Pedro verificam. O Senhor Jesus Cristo falou. Estamos agora a falar de Paulo. Agora vamos a ver o apóstolo Pedro, que diz: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando
fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma em que todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Estamos a verificar todas estas passagens a falar sempre da mesma maneira, de nós podemos administrar aquilo que Deus nos dá, em que temos um propósito e uma missão para podermos executar. A partir do momento em que tu estás fora de Deus e não estás a cumprir este ministério, tu andas às aranhas, tu andas perdido, tu andas no meio da escuridão. E as coisas que realmente tu fazes, tu não sentes aquela alegria que nós temos quando o Senhor Jesus Cristo diz: é melhor dar do que receber. Nós, neste mundo, o que o mundo ensina é cada vez recebermos mais. Cada vez queremos ter mais. Mas quando nós pegamos e ajudamos alguém, aquilo que nós sentimos dentro de nós não tem preço. A alegria, a paz de sabermos que estamos a fazer o que é correto, o que é justo. Em quarto lugar, um dos pontos em que tu, e vemos claramente nesta parábola, é que tu tens que prestar contas. Vai haver uma altura em que este senhor que saiu vai voltar novamente e vai chamar à tua presença e vai dizer: anda lá, como é que está aí o teu departamento? Como é que estão aí as coisas? O que é que fizeste durante este tempo? Em Romanos, no capítulo 14, versículo 2, diz assim: pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E o mesmo aconteceu com a passagem que nós lemos. Estes servos que receberam aquele dinheiro, automaticamente, quando chegou o seu senhor, chegaram e disseram: olha, aquilo que tu me destes, eu granjei, eu negociei. Eu peguei nesse dinheiro e investi. E trabalhei. E em vez de 5, agora tenho 10. Imaginem o que é vocês chegarem a um banco e dizerem assim: olha, está aqui 500 euros. E passado um tempo, vocês vão lá e o banco diz assim: olha, nestes 500 temos 1000. Epá, se vocês conhecerem um banco assim, digam, não é? Não é? Agora imaginem que vocês chegam lá, pegam lá 500, e ele diz assim: está aqui os mesmos 500. Então, e os juros? Vocês não fizeram nada, não há nem mais um eurinho ou 2? Não, está aqui, olha, é teu, é teu. Se vocês fossem os senhores, ou se fosse o vosso dinheiro nesta situação, qual é o banco que vocês queriam trabalhar? Não é? Por isso que nós vemos no fim: deixa-me pegar nestes 500 que não fez nada e vamos dar àquele que fez mais. Não é? Para quê? Para que esse que fez mais, realmente, então, era pegar no dinheiro todo e entregar todo a ele. Agora, se analisarmos no nosso dia-a-dia, aquilo que o Senhor nos dá, o que é que nós temos feito? Onde é que está o nosso serviço? Eu acho que há muitos que estão no desemprego. Não é? Ou seja, estão à espera do fundo de desemprego, à espera que caia alguma coisa, quando Deus realmente nos tem dado tantas coisas, tantas capacidades que nós temos. E então nós vemos assim em que, em quarto lugar, vai haver uma altura que prestarás contas a Ele. Por último, em quinto lugar, nós vemos claramente também um dos aspectos é que tu vais ser recompensado. Pelo trabalho que tu fizeres, tu aí vais ser recompensado. Aquele que pouco semeia, pouco colhe. Aquele que muito semeia, muito vai colher. Mas a Bíblia nos diz, o Senhor Jesus Cristo disse mesmo isto: se alguém der, mesmo que seja um copo de água fria a um destes pequeninos,
falava das crianças, porque ele é meu discípulo e eu lhe asseguro que não perderá a sua recompensa. Por tudo aquilo que vocês possam fazer, ele é um patrão justo. E aquilo que vocês fizerem, vocês vão ter a recompensa. O apóstolo Paulo fala aos Colossenses, diz: tudo o que fizerem, façam de coração como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Mesmo nos nossos locais de trabalho, mesmo que tenhamos um patrão reguezinjão, alguém que realmente chateia, o exemplo que nós vemos aqui é de nós fazermos as coisas como se estivéssemos a servir a Cristo. De dar o nosso melhor, para marcarmos realmente a diferença. A diferença na pontualidade, no empenho, na dedicação. Para que as pessoas notem realmente a diferença que existe em nós. Mesmo em tudo o que nós possamos fazer. Vemos também em Hebreus que diz: Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho que realizam e do amor que demonstram por Ele, pois ajudaram os santos e continuarão a ajudá-los. Estas pessoas que nós vimos nesta história, houve 2 deles, pelo trabalho que fizeram em granjear, em negociar, automaticamente foram recompensados. Entra no gozo do meu Senhor. O Senhor diz-nos também quando saiu que Ele ia preparar-nos um lugar. Nós estamos à espera que Ele regresse novamente. E todas as suas promessas têm sido cumpridas. Nós olhamos para o nosso dia-a-dia, nós vemos as guerras, vemos as pestes, conforme nós vemos no capítulo 24. O capítulo anterior que nós estávamos a ler. Olhamos para o mundo e vemos claramente os sinais que a sua vinda está próxima. E dessa forma, Ele nos deixa estes alertas. Mas há uma das coisas, é que cada um de nós é livre de tomar a sua responsabilidade ou não responsabilidade, de escolher o que quer para a sua vida. Ele não vai obrigar-te. Ele não vai, de certa maneira, forçar em que tu vás trabalhar. Ele não te vai estar sempre a ligar e pôr um processo, seja o que for. Não. Ele dá-te a liberdade de escolha. Tu vais trabalhar ou não vais. Neste sentido, nós olhamos aqui para estes propósitos. Propósitos para a nossa vida. E às vezes nós procuramos de Deus ser servidos. Em nossas orações, muitas vezes nós pedimos: Deus é isto, Deus aquilo, Deus aquilo outro. E nós estamos sempre à espera, de certa maneira, como estarmos à mesa, em que Deus nos venha dar as coisas que nós precisamos. Nós sermos servidos e sermos os senhores das nossas vidas. Mas a Bíblia fala-nos de uma outra situação. O próprio Senhor Jesus Cristo, que veio dar o exemplo, Ele, antes de celebrar a Páscoa, Ele pegou numa toalha e em água e ajoelhou-se perante os discípulos e lavou-lhes os pés. E disse: eu aqui sou como servo. Vocês façam os mesmos uns aos outros. E a ideia é nós nos servirmos uns aos outros, ajudarmos desta maneira, não estarmos à espera de sermos servidos, que possamos realmente pôr em prática este propósito. Quem não vive para servir, não serve para viver. É este ensino que nós vemos bíblico desta forma. Portanto, nós temos um exemplo a seguir, temos uma tarefa a cumprir, fomos capacitados por Ele, um dia vais prestar contas para que possas ser recompensado por Ele. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra aos nossos corações e nos possa ver de uma forma ou de outra o que é que nós temos que fazer. Que o Espírito Santo possa iluminar-nos e dizer-nos: olha, se calhar tu estás-me a desafiar para fazer isto.
Tu estás a falar o meu coração nesta situação específica. E isso é a sua tarefa. O meu objetivo é simplesmente informar a palavra de Deus. Poder transmitir o que ela diz. Poder juntar em alguns textos e abordar sobre assuntos específicos. Para que nós possamos andar no caminho que é a palavra de Deus, que é a luz para o nosso caminho, o que vai nos ajudar no nosso dia a dia. Nós, se não tivermos uma luz, nós vamos andar no escuro, vamos tropeçar, vamos cair. E a palavra de Deus nos ajuda a podermos andar nas suas boas obras que Ele preparou para nós podermos andar. Sermos luz, sermos sal, de podermos ser embaixadores. Um embaixador é aquele que sai do seu país e vai para outro país. Nós não somos daqui. O Senhor foi-nos preparar num lugar para nós. Nós pertencemos ao reino dos céus. Aqueles que um dia aceitaram o Senhor Jesus Cristo e reconheceram e disseram assim: olha, Deus, eu pequei contra Ti. Eu estou arrependido. Quero agora voltar a ter um relacionamento contigo. Quero crer no Senhor Jesus Cristo, Ele que nos veio dar um exemplo de vida. Quero agora seguir e cumprir aquilo que Ele nos deixou. Quero ter uma nova vida, uma nova oportunidade, para que um dia, quando eu estiver perante Deus e tiver que prestar contas, tu possas ver realmente um saco cheio de frutos. Muitos peixes que nós pescamos. Que realmente o Senhor possa abençoar e que possamos, de uma forma, junto como família de Deus, como igreja, termos este propósito de o servir, não sermos servidos. Amém? Vamos ficarmos de pé, dar descanso às cadeiras, que elas estão um bocadinho cansadas. E ainda neste mesmo espírito, vamos entoar esta música que nos diz tal como sou. Que realmente nós nos possamos ser como oferta, sermos um grato perfume, sermos o bom perfume de Cristo. Que realmente o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas e ao cantarmos este coro, que nos possamos exprimir para Ele, que possamos realmente em espírito e em verdade entoar estes cânticos de louvor ao seu nome. Tal como sou, Senhor, sem nada que oferecer, só o meu louvor. Não tenho mais que dar-te, pois tudo é teu, Senhor. Tal como sou, Senhor, sem nada que entregar, só meu coração me rendo todo a ti. Chama-me, Senhor, tal como sou. Aceita-me como oferta, Senhor, como um sacrifício agradável de amor. Grato perfume, eu quero ser, Senhor. Tal como sou, Senhor, sem nada que oferecer, só o meu louvor. Não tenho mais que dar, pois tudo é teu, Senhor. Tal como sou, Senhor, sem nada que entregar, só meu coração me rendo todo a ti. Toma-me, Senhor, tal como sou. Aceita-me como oferta, Senhor, como um sacrifício agradável de amor. Grato perfume, eu quero ser, Senhor. Aceita-me como oferta, Senhor, como um
quero ser Senhor. Aceita-me como oferta, Senhor, como um sacrifício agradável de amor. Grato perfume, eu quero ser Senhor. Grato perfume, eu quero ser Senhor. Realmente nós te agradecemos, Senhor, por estes momentos aqui, Senhor. E realmente que tu possas aceitar este nosso sacrifício, esta nossa entrega. E estamos aqui na tua casa dizendo realmente, Senhor, estamos aqui. E que possas levantar homens e mulheres, Senhor, dispostos a te servir. Mais trabalhadores, Senhor, para a tua seara. E que possamos, Senhor, resgatar mais almas ao mundo das trevas. Ó Senhor, nós sentimos a tua presença. No nosso meio aqui, realmente, Senhor, nós te pedimos que nos abençoes nesta semana. Que nos possas realmente, ao longo dos nossos dia a dia, dar-nos experiências para que nós possamos servir-te como tu és digno. Que possamos granjear, que possamos negociar e que nos uses para que outros possam ser também ajudados. Para que outros possam realmente ver a ti, possam passar para a luz. Nós te agradecemos porque um dia tu nos chamaste, tu falaste ao nosso coração, nos fizeste compreender da justiça e do pecado. E agora podemos ser reconciliados contigo. Tudo isto por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Porque como o salário do pecado é a morte, nós que pecamos, nós que erramos para contigo, o que nós devíamos receber era a morte. Mas o Senhor Jesus Cristo, humildemente, foi e disse: eu pago o preço. Eu vou à cruz e pago aquilo que cabia a mim de ter em troca por aquilo que eu fiz. Mas através do sangue do Senhor Jesus Cristo, tu realmente nos perdoas, porque Ele pagou a nossa condenação e Ele morreu por nós, para que nós possamos ter vida. E ao terceiro dia, Ele ressuscitou e venceu a morte. E agora está a preparar-nos um lugar. Senhor, que possamos ser bons servos, que ajudes cada um de nós a fazermos a obra que nos destinastes, que abençoes cada pessoa aqui. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podemos sentar. Queria só dar os anúncios. Nós temos na próxima quarta-feira a nossa reunião de estudo bíblico e de oração, onde nós meditamos sobre a palavra de Deus. Nós já começamos há muitos anos atrás, quase a ler capítulo por capítulo. Começamos em Gênesis. Nesta quarta-feira vamos começar o primeiro capítulo do Apocalipse. Portanto, já fizemos um percurso realmente quase por toda a Bíblia. Estamos a ver agora a parte final, em que é o levantar do véu, onde vamos poder ver coisas que irão acontecer, alertas que realmente o Senhor nos deixa exatamente sobre este assunto que nós falamos, até mais propriamente no domingo anterior, sobre estarmos prontos e preparados. Quarta-feira, estudo bíblico, e depois do estudo bíblico vamos nos reunir em oração, como habitualmente falamos, sobre todos os assuntos. Nesse sentido, convidava os irmãos, quarta-feira, 21 horas, a poderem estar presentes. No próximo sábado, para as senhoras. Estão aqui senhoras, não estão? Portanto, o convite era para vós. E também, se quiserem, penso, trazer crianças, não é? Também poder, se às vezes tiverem que tomar conta, virem também com a criança. Mas sábado, no próximo sábado, dia 24, se não estou em erro,
às 15h30, aqui. Portanto, vamos ter aqui a reunião, um encontro de senhoras, onde se vai falar assuntos específicos sobre até a educação na família. Portanto, não percam de poderem estar presentes. Amém? No próximo domingo voltaremos a ter reunião de pregação do Evangelho. Portanto, estamos divididos em dois. Portanto, um culto temos às 9 da manhã e o outro aqui às 10h30. Portanto, de anúncios é esse. Não sei se esta semana houve alguém que fez algum aniversário. Pelo meu calendário não havia ninguém. Tínhamos a Carla. A Carla era do turno da manhã, mas mesmo assim também não esteve. Mas queria então despedir, agradecer também a presença. Esperamos que volte mais vezes. Será muito bem-vindo no nosso meio. E saludos para Madrid. E realmente que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vós. A nossa reunião está terminada. Deus vos abençoe. Amém.